Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e doutorado pelo mesmo programa, com período sanduíche na University of Manitoba, Winnipeg, no Canadá. Atualmente, ela é docente do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sendo responsável pela disciplina Metodologia do Ensino de Inglês. No programa de pós-graduação da FEUSP, atua na área temática Educação, Linguagem e Psicologia. Co-coordena o Projeto Nacional de Letramentos da USP, DGP-CNPq, e tem interesse nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, alfabetização e letramentos, letramento crítico, multiletramentos, formação de professores de línguas e decolonialidade. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, viu, Ana Paula, por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por esse privilégio que está ouvindo você falar. Pode começar, viu? Que bom, que bom. Obrigada, obrigada por essa apresentação tão calorosa e cuidadosa. Olha que sala cheia, né, gente? Que legal, legal poder conversar com vocês. Eu começo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá com delay aqui minha imagem? Sim. Estamos. Eu começo agradecendo ao Marcos Polifeme, colega querido, por esse convite. A gente está com a agenda lotada, cheia, mas quando o convite chegou, a gente fala, que legal, como não, né, Marcos? Então, muito obrigada por esse convite, uma honra estar aqui com vocês. Acho que alguns eu conheço, outros vou conhecer hoje. E eu tenho alguns slides aqui, Simone, também obrigada, viu, pelo convite, prazer te conhecer. Eu gostaria de compartilhar alguns slides aqui, e alguém me avisa se vocês conseguem visualizar, e principalmente se eles se movem. Uma vez eu estava falando num evento na Bélgica, online, e me disseram que não estava movendo os slides e minha fala já estava terminando. Tá aparecendo e está se movendo. Tá? Ó. Tranquilo. Então, tá bem. Então, colegas, eu trouxe aqui, né, o tema, né, linguagem e colonialidade, implicações lógicas, e acho que vou começar com o tema do evento, da jornada, né, que tem essa temática aí, o profissional de letras, caminhos para o futuro. Quando eu vi o tema, profissional de letras, caminho para o futuro, me chamou a atenção a palavra futuro, né. E eu queria propor que vocês pensassem um pouco, né, na palavra futuro e o que é futuro para vocês. Um exercício muito interessante de ser feito, usarmos o Google Imagens para poder identificar ali os imaginários sociais, né? Muitas vezes as visões que a sociedade tem sobre um determinado tema, uma determinada ideia, um determinado assunto. Então, se vocês tiverem internet aí, né, ou antes de usarem a internet, o que vem à cabeça, o que vem à mente quando vocês se deparam com este signo linguístico? Futuro. Alguém quer colocar no chat? Eu fico de olho aqui. Meu chat sumiu, mas, enfim, alguém quer comentar o que vem à cabeça? Futuro. Ana, eu coloquei por Vamos vir lá. no chat. Esperançar, por vir. Agora apareceu o chat. Por vir, esperançar, coisas que estão por vir, né? E se a gente for pro Google Imagens, né, o Google Images, coloquem lá a palavra futuro. Se é o Google Imagens, né, ele vai te dar imagens do que a sociedade, de como a sociedade concebe futuro. Alguém quer fazer esse exercício? O que apareceu aí? Tecnologia, cidades. Leonardo, como é que é essa cidade que apareceu, né?
Elas são toda daquela ideia futurística mesmo. Bem, Jetsons. Quem é da época dos Jetsons aqui? Cidades futurísticas, né? Espaços futurísticos. Pareceram estradas, tecnologia, né, Diandra? Uma estrada infinita, tecnologias, relógios, né? Então, olha só, e aí o meu tema é decolonialidade e linguagem, né? E aí aqui eu faço um detour, né, para falar, começar do começo, né? Começar do começo, fuçando um pouquinho nessa compreensão do que é futuro, porque, e aí eu vou de Freire e vou de Nego Bispo, né? Que não é decolonial, é contra-colonial, mas tem princípios, né, que coincidem com as agendas, né? O Freire tem uma... Ai, gente, esse slide estava numa apresentação minha para o exterior e eu não tive tempo de... Ah, não, tem o original ali lá embaixo, desculpem. Acabei não traduzindo, mas o Freire tem essa frase, né, da pedagogia do oprimido, que diz assim: olhar para o passado deve ser apenas um meio de entender mais claramente o que e quem eles são, né, os homens, para que possam construir mais sabiamente o futuro. Então, quer dizer, esse olhar para o passado, para o Freire, é uma condição, é uma pré-condição, né, para a gente entender o que eu sou nesse mundo e para onde eu quero ir nesse mundo. E os decoloniais, o pensamento decolonial, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ele acaba nos convidando a refletir, né, o valor que a gente assume para este futuro, que muitas vezes tem a ver com progresso, né, com tecnologia, com inovação, com civilidade, e a sociedade cria um imaginário, né, sobre este futuro, muito associado a desenvolvimento, progresso, inovação. Quando, na verdade, para o pensamento decolonial, o progresso, o desenvolvimento, a inovação talvez esteja no passado, não é? O Nego Bispo tem uma frase, eu estava com o livro dele aqui tentando achar onde é que estava essa frase, mas ele fala muito da ideia de como é que o desenvolvimento não é uma palavra boa é envolvimento, não desenvolvimento, porque o desenvolvimento desconecta as pessoas e está fortemente associado à cosmofobia, essa fobia de que somos todos unos, né? E uma boa palavra não é desenvolvimento para o Nego Bispo, mas envolvimento. E então, Nego Bispo, que tem um pensamento muito colado à justiça social, à justiça cognitiva, ele nos convida, então, a pensar em envolvimento e não desenvolvimento. Então, esse Google Imagens, né, que nos apresenta um futuro super futurístico, né, ele talvez esteja na contramão, numa determinada lente, do que a gente discutir, né. Então, o convite que eu faço, começo com esse convite, é olhar um pouco para o passado, para reimaginar futuros, e para a gente aqui, que é do curso de letras, todo mundo aqui é do curso de letras, não é, Marcos? É uma jornada de letras. Isso significa olhar para o passado da história da humanidade como acontecimentos, olhar para o passado da minha história como parte integrante dessa humanidade, num exercício, então, que eu leio a história me lendo, como parte integrante dessa história, né? Por que eu comecei assim? Porque para a gente chegar a relacionar decolonialidade com linguagem, a gente precisa, primeiro, fuçar nas percepções e na relação que eu tenho com línguas. E aqui eu vou trazer a língua inglesa, né? Não sei se aqui todo mundo está fazendo inglês, Marcos, me corrija se eu estiver errada. Aqui estamos com a Em licenciatura. todos da faculdade você tem curso de inglês. Tem a Leitura em licenciatura em letras, né? Letras em inglês. inglês. Ou Ótimo, tradução, mas também em inglês. legal.
Então, assim, o convite que eu faço hoje é pensar qual é a relação que eu tenho com a língua inglesa, para você poder pensar no futuro que profissional das letras você quer ser, não é? Dentro de uma agenda pautada na justiça social, né? Pensando uma sala de aula de inglês afeita à justiça social e à diferença cultural. E é um papo, gente, que tem que ir contra o apressamento desse tempo, né? Porque decolonial, não sei quanto vocês já ouviram falar essa palavra, já ouviram falar dessa palavra? Decolonial, decolonialidade, estão estudando por aí. Mas o decolonial, o movimento decolonial, ele está em várias partes aí, né? Tem muita gente, sim, Estela, digam para mim, eu estou de olho no chat. A gente está ouvindo falar muito disso, né? E aqui eu escrevi com o Linmário Menezes de Souza quais são alguns dos perigos, né, dessa pressa em ser decolonial, denunciando a colonialidade em todos os lugares. Então, um dos riscos iniciais é ver essa colonialidade como algo do outro, pertencente ao outro e não a si mesmo. E isso pode ocorrer se o locus de enunciação, de onde eu falo, não for levado em consideração. Então, se a decolonialidade se refere, a gente vai ver, a um conjunto complexo interconectado de relações hierárquicas, assimétricas, né, e fabricadas, decorrentes da diferença colonial, muitas vezes é difícil identificar em que lado dessa diferença colonial nós estamos localizados, como analistas críticos, e como professores, e como sujeitos no mundo. Então, o exercício da colonialidade, ele interroga as desigualdades sociais, as injustiças sociais. Mas a identificação dessas injustiças precisa também partir da nossa consciência de onde estamos nisso, que é o locus de enunciação, de onde eu falo, onde eu me situo. De que lado da diferença colonial estamos localizados? Será que a gente está do lado que toma o próprio conhecimento como ponto zero, né? Eu sei tudo e todos os outros são inferiores, ou alguns outros são inferiores e eu sou superior em relação a alguns outros? Ou será que a gente está do lado de lá e falamos de um outro locus de enunciação, em que eu sou o outro, negado, invisibilizado, racializado? Ó que pulo que eu dei aqui, hein? Então, assim, por isso que eu trouxe essa pessoa aí no espelho, a gente tem que se encarar. Para falar de colonialidades, decolonialidades, a gente tem que se encarar no espelho. Porque, ora, podemos operar como produtos da colonialidade, não sei se eu estou aqui, todo mundo aqui é brasileiro, brasileira, né? Tem algum falante nativo do inglês aqui? Vamos dizendo no chat, para eu conhecer um pouco vocês. Todos aqui somos falantes do inglês, falantes não nativos do inglês? Aprenderam inglês aqui no Brasil? Então, isso é um ponto, percebam? Olha, isso é um ponto. Então, acho que faz parte do meu convite hoje levar para vocês essa reflexão. Será que eu sou produto ou eu sou produtor da colonialidade? Ou será que eu sou ambos? E a depender do meu contexto, eu me percebo como produto e como produtor da colonialidade. Então, eu aqui, eu sou Ana Duboc, eu sou docente de uma universidade prestigiada, que fica localizada na cidade de São Paulo, localizada no Sudeste, região privilegiada em relação ao resto do Brasil, mas não tão privilegiada em relação às cidades europeias. Eu sou branca, mas eu sou uma mulher do sul global. Então, como mulher branca, eu sou carregada de privilégios. Mas como pesquisadora sul global, eu sofro lá os meus apagamentos em relação ao norte global. Percebam? Produto e produtora da colonialidade. Então, vamos falar um pouquinho, vamos cavar um pouquinho nessa minha relação. Então, isso começa com essa
tomada de consciência com relação à nossa relação com o inglês. Vocês em algum momento na vida de vocês já caíram numa dessas armadilhas aí? Né? Meu sonho é falar como um nativo, só se aprende mesmo a língua estrangeira vivendo no exterior. Eu devia ter aprendido inglês na infância para não ter sotaque. Enfim, a gente só se torna proficiente numa língua estrangeira quando se domina a gramática. O inglês da Inglaterra é mais puro e bonito do que o de outros países. Vai, Rodrigo. Rodrigo disse lá algumas vezes, já no mercado de trabalho corporativo, agora estou desconstruindo. Adorei, Fabiana. Fabiana, que bom ter sua participação aqui. Tá vendo? Então, isso tudo é mito, né? São invenções. Todos os 6. São invenções, são mitos, são fabricações, são ficções da modernidade, da Europa moderna, né? E a gente, eu também caí nessa por muitos anos, né? E aí, tem um texto da Kubota, não sei se vocês conhecem essa autora, em que ela didaticamente organiza 10 mitos comuns sobre o ensino de línguas. A engrenagem é minha. Opa, gente, desconfigurou lá. A engrenagem é minha, eu fiz essa relação, mas a Kubota fala dos 10 mitos sobre ensino de línguas, o quanto que a gente, e que são mitos, tá? São fabricações, são ficções. Então, tem o mito da variedade linguística, o mito do falante nativo, o mito do aprendiz ideal, que são mitos que eu associo muito à lógica nacionalista, né? Tem os mitos que carregam um ranço colonialista, que é o eurocentrismo ou o americacentrismo, os essencialismos culturais, que inferiorizam certas culturas em detrimento da valorização de outras, o mito da branquitude, esse é muito forte no texto dela. E esses 4 aí, gente, tão presentes nas políticas neoliberais, que colocam esse inglês como commodity, inglês como língua internacional, inglês como a língua do sucesso. Se você aprender inglês, você vai ser bem-sucedido na vida. O mito do quanto mais cedo, melhor, que impulsiona currículos bilíngues, escolas bilíngues. Da noite para o dia, a gente vê esse boom de escolas bilíngues. Mas que bilinguismo é esse? E a pedagogia monolíngue, né? Aquela coisa do speak English only. E o quanto que a translinguagem, a mistura entre línguas, né, tem esse mito, né, de que atrapalha a aprendizagem de línguas. É tudo mito. Não vai dar tempo aqui de mostrar os maravilhosos memes que os meus estudantes da graduação fizeram para cada um desses mitos. Não vai dar tempo mesmo, tem tanto slide, já é 7h23. Mas tem essa relação One Language, One Culture, One Nation, né, que inventou esse monolinguismo lá na formação dos Estados-nação, né, na Europa, quando precisou se buscar símbolos nacionais, a língua nacional, a cultura nacional, para poder alinhavar um pedaço de terra para se chamar de país, né? Então, o que é hoje Espanha, a Espanha delimitou lá o território dela, criando uma língua nacional, a língua espanhola, a cultura espanhola, né? E quem quiser participar desse território, que passou a se chamava Espanha, precisa, então, aprender a língua e a cultura da Espanha. Outras variações foram sendo apagadas ou desprestigiadas, né? Para dizer o mínimo, né? Desprestigiadas, quando não eliminadas, exterminadas. O mito do neoliberalismo super forte, ainda mais numa capital cosmopolita como a nossa, e esse é maravilhoso, né? O mito do quanto mais cedo melhor aí. E os outros, né? José Eugênio, catalão, basco, galego, é isso, né? A criação da língua padrão, né? Ela nada mais é do que uma das variações linguísticas, né? A mais prestigiada, né? Do grupo que detém maior poder, e as outras variações acabam ficando como variações de menor valor, né? É isso mesmo. Então, gente, vou passar rapidamente aqui pelos memes, acho que eu exagerei na quantidade de slides,
Mas esse texto, quem quiser ler, não sei se vocês conhecem, vale a pena, é um texto que eu leio na graduação, e é um texto que mexe muito com os meus alunos e alunas, porque faz a gente pensar, né, o quanto que a gente já caiu nessas armadilhas, né? E a Kubota, olha aí a foto dela, ela diz que esses multiple beliefs and assumptions held by teachers, learners, parents, and institutions ultimately influence the ways our learners interact with people from diverse linguistic and cultural backgrounds. E por que importa? Ora, critical appraisals of these beliefs will engender an anti-racist, anti-essentialist, anti-Euro and US-centric, anti-reductionist worldview. Então, se você fecha com compactua com esta agenda educacional antirracista, anti-essencialista, anti-homofóbica, anti-xenofóbica, você precisa começar identificando e interrogando esses mitos dentro de você mesmo, como professor e professora de inglês, como usuária de inglês. Esse é o primeiro ponto, né? E o pensamento decolonial é, então, essa linha de pensamento que foi engendrada aí por filósofos latino-americanos que disseram, ora, o Sul Global também produz conhecimento, a América Latina também produz conhecimento. Então, um grupo de pensadores latino-americanos se reuniram e criaram esse movimento, né, e é chamado como Giro Decolonial, que tem um aspecto analítico, mas tem também um aspecto bem hands-on, bem programático. Então, o pensamento decolonial, ele vai querer compreender as desigualdades sociais, fuçando numa história mais longínqua, não é? Escavando o passado, que deu origem ao conceito de colonialidade. Eles começaram a perceber um denominador comum, né, nas desigualdades sociais, que tinha muito a ver com essa racialização da sociedade. E o lado programático do pensamento decolonial, que é mais estratégico, é colocar, então, a decolonialidade como um gesto, uma atitude que tem muito a ver com um ato político de resistência e ressurgência, né? Então, o decolonial, ou pós-colonial, né? Mas o decolonial ou pós-colonial? Os decoloniais, não vou entrar nessa seara aqui, ele difere um pouco dos estudos culturais e mesmo dos estudos pós-coloniais, porque ele instaura mudanças em termos espaciais. O Sul Global também produz, o centro do saber não é só a Europa. Em termos temporais, ele assume uma outra cronologia, para de começar a aula de história na Idade Clássica, né? Ele, em termos subjetivos também, né, ele passa a valorizar outros sujeitos, como produtores de conhecimento, outros sujeitos pensadores também, intelectuais também, o Sul Global carregado de gente que detém saber, que produz saber, e em termos conceituais também, o que se enuncia, né, o que se narra, o que se conta. Então, eu vou pular isso aqui porque não vai dar tempo. O pensamento decolonial vai fuçar, vai interrogar algumas ficções da Europa moderna que tomaram tudo que vem do norte global, as epistemologias do norte, os modos de falar, os modos de pensar, os modos de sentir, de conhecer e de agir como melhores, como superiores. Então, tudo que está no campo da razão, da ciência, do empirismo, da objetividade, tudo que é da esfera da civilidade, da legalidade, está acima da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, os saberes, os conhecimentos são pura emoção, são pura especulação. É místico, um povo originário que pensa que algumas ervas medicinais promovem a cura de certas doenças. Imagine, isso é especulativo, isso é subjetivo, isso é da seara da barbárie, né? Então, essa é uma ficção grande que a Europa moderna criou, que o homem europeu criou, e quando se colonizou terras distantes, foi fácil demais, gente, justificar a exploração, a opressão, a subalternização. Porque a partir do momento que você
inferioriza determinados povos, estou falando aqui de povos originários e também africanos, povos africanos, a partir do momento que você inferioriza e você cria uma teoria que inferioriza esse ser humano, você cria também a justificativa para a exploração. Houve bulas papais que afirmaram que os povos indígenas não possuíam alma. E quando você vê uma igreja junto com uma monarquia ali, né, prestes a formar uma monarquia, criar uma teoria, teorizar, né, criar a categoria de raça e dizer que determinadas raças e etnias não possuem alma, isso cria uma justificativa crível, plausível para a exploração, né? Porque você objetifica certos seres humanos, né? É difícil, né, gente, falar dessas coisas. Não sei se tá, como é que tá batendo em vocês aí. Isso tem um nome. Esse conceito se chama diferença colonial, que é um conceito do Quijano, popularizado pelo Mignolo. E ele diz assim: the colonial difference operates, olha só, isso é importante, by converting differences into values and establishing a hierarchy of human beings, ontologically and epistemically. Ontologically, que é a teoria do ser, it is assumed that there are inferior human beings. Epistemically, que é a teoria do conhecimento, it is assumed that inferior human beings are rational and aesthetically deficient. Pesado isso, né? Pesado. Mas o homem europeu moderno conseguia dormir tranquilamente, porque ele criou essas teorizações respaldadas pela igreja, e o homem moderno conseguiu, cristão, né? O homem moderno cristão, olha só que interessante isso, eu discuto isso num artigo. Ele conseguiu dormir tranquilamente porque ele criou uma justificativa para a inferiorização e para a exploração, né? Ó que trabalho bonito do Titus Capper, que é um artista. Quando o Mário fala do trazer... Vocês percebem que o pensamento decolonial traz o corpo de volta? Ele não fala de sujeitos de um modo abstrato. Ele fala desse sujeito que tem um corpo. E o Titus Capper fazia isso, né? Faz isso com os trabalhos, né? Ou ele rasura as figuras brancas nas pinturas, ou ele faz esse bonito trabalho como se tivesse uma película sendo descolada dos quadros que compõem museus para mostrar o que há por trás, né, da sustentação de um homem branco, de privilégios, né? Essa arte é muito impactante para mim. E aí a gente começa a ligar com o nosso métier aqui, né? Curso de letras, aqui todo mundo está se formando, olha, somos 55, todo mundo aqui está fazendo ou já fez curso de letras, né? Eu fiz letras, português e inglês. O que tem a ver língua com isso? O que eu, professora de inglês, tenho a ver com isso? Por que a Ana... Por que nessa jornada colocaram essa fala da Ana? O que ela está falando? O que eu tenho a ver com isso? Quando eu comecei o mestrado, eu me questionava, viu, Marcos? Você sabe disso? Eu me questionava. Às vezes eu ia para aula lá na USP, na FEFELESH, e falava, gente, o que eu tenho a ver com isso? Era longe para mim. Porque na minha faculdade de letras eu não tinha esse bate-papo. Isso é recente. Nos anos 90 eu não tive esse bate-papo no meu curso de letras. E aí, tem tudo a ver, porque esses valores que são atribuídos aos sujeitos são atribuídos a depender da cultura a qual você pertence, da classe social a qual você pertence, da sua raça, da sua cor da pele, do seu gênero, da sua religião, de onde você é, onde você mora,
da língua que o seu corpo carrega e habita, do seu grau de escolarização, da sua condição física. Então, esses são marcadores sociais, certo? E o valor, o julgamento de valor que a sociedade faz, leva em conta essa camada identitária, que é tipo uma cebola, né? Quando você junta aí vários, né, gente? A desigualdade social é maior ainda. E língua é um marcador social que a gente precisa levar em conta, né? Então, aqui o pulo agora é a gente pensar. Então, até agora, a gente falou de pensamento decolonial. E agora eu vou caminhar para tentar relacionar linguagem e colonialidade, né? Tem um... Marcos, está tudo bem? O ritmo tá bom? Tá muito rápido? Excelente. O Bourdieu, que é um sociólogo francês, que eu admiro muito, li muito no mestrado, ele tem uma frase que é assim: a língua vale o que o sujeito vale. É verdade. Mas eu acho que, aí tá lá uma quote minha, né? Se para Bourdieu a língua vale o que o sujeito vale, o pensamento decolonial, gente, instaura uma pergunta anterior: e o que o sujeito vale? Quem, onde e quando na história decidiu o valor do sujeito? E ao trazermos o corpo de volta, como quer o pensamento decolonial, o que passamos a enxergar quanto ao valor da língua? Então, isso para mim é importante, né? É por isso que eu comecei a estudar sobre decolonialidade, porque eu falei, nossa, é o fim da inocência, né? Quando você vê quanto que esses marcadores sociais aqui, né, influenciam o valor dos sujeitos, você dá um passo adiante, né? Quando você vê que a língua vale o que o sujeito vale, é preciso, então, trazer o corpo de volta. E língua e colonialidade tem tudo a ver, né? O Fanon já dizia, né, que falar é existir absolutamente para o outro, falar ações de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Então, língua e colonialidade tem a ver, sim, muito a ver, ainda mais a gente que estuda uma língua carregada de herança colonial, né? Colonialista e imperialista. Não é a gente. O inglês carrega esse ranço colonialista, imperialista. E como é que a gente lida com ele, então, né? Aí lembra daquele slide? Sou produto e produtora de colonialidade? Acho que a gente tem que operar nessa copresença, né? Mas então, se a linguagem tem a ver com colonialidade, a gente começa a ver, né, no Brasil, no exterior, gente pensando, né, como é que os preconceitos também chegam pela linguagem. E eu convido vocês a conhecerem o trabalho do Gabriel Nascimento, que tem esse livro, esse conceito de racismo linguístico, em que ele dá um pulinho, né, é um plus aí, é uma sociolinguística embrionária, que falava de preconceito linguístico atrelado à classe social, sobretudo à classe social, mas o Gabriel vai dizer, olha, o racismo linguístico, ele vai estudar o preconceito linguístico sempre de olho vigilante ao racismo estrutural, né? Então, o Gabriel traz essa ideia. E uma outra autora que eu recomendo muito, 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 a Gabriela Veronelli, argentina, que mora lá nos Estados Unidos, uma querida, já veio para o Brasil algumas vezes, em que ela tem esse conceito de colonialidade da linguagem, e que ela vai dizer que a colonialidade da linguagem é esse processo de inferiorização dos povos colonizados, né, por meio da racialização. Então, quando os espanhóis, ela vai estudar a questão da Espanha, e quando os espanhóis chegaram aqui, né, na América do Sul, eles classificaram, né, os povos originários como simple communicators. Por que simple? Porque os povos originários não possuíam uma língua com gramática. Então, quando o reino, né, da Espanha estava prestes a se formar, lembra, né, do que eu falei agora há pouco? O Nebrija deu de presente para Isabel, a rainha de Castela, uma língua com uma gramática. E aí o espanhol,
passou a se constituir língua nacional, porque possui uma gramática e uma escrita. E aí chegar aqui e encontrar povos originários desprovidos de uma língua escrita, uma língua com gramática sistematizada, tomou-se, então, como bárbaros, né? Não civilizados, comunicadores simples. Ora, ecos, deixa eu passar aqui, com a nossa história, tá lá, né, na Carta do Peru Vaz de Caminha, né? E tem aí, ó, lá. Ali, por então, não houve mais fala, o entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Barbaria. Tá lá na Carta de Peru Vaz de Caminha, uma das coisas primeiras que eu li no meu curso de letras, mas eu não fiz essa leitura colonial, decolonial do Peru Vaz de Caminha. Tá vendo? É isso. Ó, o que que eu tenho? 20 minutos. O que que eu tenho? Vitória, tô acabando. Qual é o pulo aqui do gato para nós, que estamos nos formando professores e professoras de inglês? Eu vejo muita influência, né, quando nós, como não nativos do inglês, somos também subalternizados, né? Então, a gente também é colocado num locus de lacuna, num locus de déficit, num locus de... Não cheguei lá ainda, né? Eu ainda não dominei o inglês. Essas palavras que vocês estão vendo aí foram muito fortes no campo das SLA Theories, né? As Second Language Acquisition Theories. Subusuário de língua, interlíngua. Enfim, são palavras com as quais hoje eu não estou compactuando muito não, ultimamente, sabe? Porque elas carregam um desejo de totalidade e eu acho que elas flertam com alguns dos mitos da Kubota, né, do slide anterior. E a gente precisa combater isso. Opa, a gente precisa combater isso. Então, what now, né? Já que a gente está formando profissionais para o futuro, os questionamentos que eu trago aqui são, né, as English teachers and researchers, do we see practical contributions from this debate to our own pedagogical and academic practices? How can we benefit from this conversation? O que um professor de inglês ganha falando essas coisas, estudando essas coisas? If we cannot rush to be decolonial or critical without placing ourselves into this decolonial and critical task, where can we begin? Não tem um método, não tem receita, gente, mas tem caminhos, né? How do we place ourselves in our own criticisms against coloniality? How can we plan our own classes and think English language education otherwise? É o how. Tem um monte de how aí. Então, o Limário traz a tríade decolonial, né? Que é assim. Se você se incomoda com essas atrocidades que já houve na história, e que ainda a sociedade carrega tanto eco, né? A gente precisa, então, né, três etapas aí, né, do gesto decolonial. Identificar de onde vêm essas colonialidades, interrogá-las e pensar gestos e atitudes para interrompê-las. E é aí que eu penso, o que pode uma aula de inglês, o que pode uma escola nesse movimento, né? Eu acho que hoje as escolas estão muito carregadas de conteúdo. Quem diz isso é o Gert Biesta, né? O que faz uma escola? Não é o prédio, não é a arquitetura do prédio em si, mas são 3 elementos. Toda escola tem, toda instituição escolar tem conteúdo, né? O que se ensina. Toda escola tem um propósito, porque se ensina esse conteúdo, mas toda escola é feita de relação, toda universidade é feita de relação. Todo movimento educacional é feito de conteúdo, propósito, mas relação. E é justamente a relação que anda capenga nos dias de hoje, né, gente? São as relações humanas diante do apressamento e de uma sociedade altamente conteudista. Vou passar aqui, né? A gente tem um discurso de aprendizagem aí, em tempos de neoliberalismo, e uma negligência da relação. E a relacionalidade é uma das coisas mais lindas e fortes no pensamento decolonial. Aí a gente lembra do Nego Bispo, né? Desenvolvimento, não quero falar de desenvolvimento, quero falar de envolvimento.
Então, aquelas cidades futurísticas que vocês viram no Google Images, né? Elas são bastante, como eu vou dizer, higienizadas, né? Não sei. Quando, na verdade, talvez a gente precisa voltar a cultivar as relações humanas na escola, na minha sala de aula. E como é que a gente cava esse espaço para as relações? Né? Como é que a gente cava esse espaço para as relações? Eu vou terminar trazendo só um exemplo assim, de algo que já rolou na minha aula, com os meus alunos trazendo, né? Um exemplo bem básico aqui, porque não vai dar tempo, mas olha só, né? Quando a gente tem uma Disney, né? Que, sei lá, a gente traz isso para os anos iniciais, educação infantil, né? Como professor de inglês, você vai lá, trabalha Ariel, aí você traz essa versão fílmica mais recente, da Mariel Negra, e aí você ouve uma criança dizer assim, nossa, essa Ariel é tão feia. Mas por que que a Ariel agora é negra? Ou então, né, numa dissertação de mestrado, eu participei da banca desse trabalho lindo, em que a candidata desenvolveu uma dissertação de mestrado num colégio de elite, em que a criança disse para eu não brinco com gente como você, para uma bolsista, uma criança bolsista. E por que que o teu cabelo é assim? Então, essas são ideias que circulam na sociedade, que circulam nas famílias e que podem circular na sua sala de aula. E você, como professora de inglês, vai fazer o que com isso? Então, a gente tem conteúdo de língua, sim, para ensinar. Somos professores de inglês, ou seremos, não é isso? Eu tenho que ensinar grammar, eu tenho que ensinar vocabulary, eu tenho que ensinar strategies. Tem sim, claro que tem. Mas, a depender da escolha que eu faço dos meus available designs, né? Que é aquilo que os multiletramentos trazem, e isso pode ser super multissemiótico. A depender das escolhas pedagógicas que eu faço como professora de inglês, eu posso contribuir para aquilo que a Valquíria Montemor chama de espichar o olhar, ampliar perspectivas. E muitas vezes, espichar o olhar tem a ver com a desconstrução de ficções, de imaginários, de crenças, de ideias, de conceitos e de preconceitos. Por que não sereia negra? Por que não uma sereia menino? Por que não a sereia representada esteticamente em diferentes modos de representar a arte? Então, trazer a diferença por meio dos available designs, desde a educação infantil, anos iniciais, pode ser uma maneira sensível de refutar aquela diferença colonial lá que o Miolo define. E convidar já o meu aluno e a minha aluna a tomar a diferença, essas diferentes sereias, como constitutiva da natureza humana, né? Espichar o olhar, ampliar a perspectiva. Não é para ficar dando uma palestra lá sobre pensamento decolonial, mas talvez a gente possa tocar os nossos estudantes para uma sociedade mais justa e mais culturalmente sensível, mais humanizada, por meio de escolhas, né, desse tipo, que vão desconstruindo preconceitos, desconstruindo estereótipos. Vou concluir, nossa, já falei demais. Mais reflexões aí, ó, food for thought. Como alguém que pesquisa linguagem e discurso, de onde eu falo? Como é que eu me percebo dentro de uma sociedade que carrega fortes rastros modernos e coloniais? Eu percebo-me como produto ou produtor de colonialidades? Ou ambos? Como é que isso se mostra em meu cotidiano? Vocês se pegam em pensamentos ou gestos que escapam colonialidades? Isso é importante, gente. E se você se pega, você se incomoda e fala, epa, opa, a gente precisa se vigiar, né? Como alguém que pesquisa linguagem e discurso, como é que eu interpreto essa estrutura do conhecimento da universidade, né?
sob o prisma do pensamento decolonial? Como é que isso reverbera em meu próprio fazer científico, na minha vida acadêmica? Eu reconheço rastros desse ponto zero, dessas arrogâncias, né, da Europa moderna nesse contexto. Eu reconheço rastros dessa colonialidade do poder, do saber e do ser nesse contexto. Mas o que mais importa são as duas últimas. Como alguém que já aprendeu ou está aprendendo inglês, ou outra língua, eu sou testemunho dessa colonialidade da linguagem, ou do racismo linguístico nas práticas linguageiras das quais eu participo. Como é que eu me posiciono a respeito? Como é que eu quero me posicionar? E como alguém que já ensinou inglês ou vai ensinar, o que eu posso? Que gestos pedagógicos eu posso vislumbrar? Se eu quiser uma educação linguística mais culturalmente sensível, socialmente. O que pode um olhar decolonial para o discurso e para a linguagem na imaginação de uma educação outra? O que eu posso dentro da minha sala de aula? Eu ainda acredito que a gente pode algo. Se eu não acreditasse, eu não estaria formando professores e professoras de inglês, né? Mas eu termino por aqui, porque eu quero ouvi-los e ouvi-las. E é isso. Obrigada, gente, pela escuta. Ó, tem 9 minutos. Obrigado pela fala. Muito legal. Acho que eu queria só começar. Você trouxe a questão do corpo, né, que o Limário chama atenção, né, para a volta ao corpo, dessa questão da colonialidade. Eu acho que isso é importante até na seleção dos conteúdos que a gente trabalha, quando a gente tem autonomia para fazer os conteúdos, né? Que autores que a gente seleciona para trabalhar? Autores europeus, são autores africanos, são autores caribenhos, são mulheres, são povos originários, né? Acho que tem tanta gente que tem tanta coisa boa para falar, e se a gente não para pensar em quem que a gente escolhe para trazer para o dia, para a conversa, a gente acaba trazendo sempre as mesmas pessoas, né? Eu acho que isso é super importante para a gente que está em sala de aula e tem algum tipo de autonomia, e tem a felicidade de ter essa autonomia ainda, né? De poder fazer essas escolhas, né? Acho que isso é bonito. Isso acho que ajuda a trazer um pouco do brilho do olho de estar em sala de aula, né? Para isso, né? Isso é legal. Sim, Marcos, com certeza. Faço votos de que vocês tenham agência, capacidade de escolhas, né? Bom, muito obrigada, Ana, por essa palestra. Foi realmente um assunto bem pesado, como você havia comentado, mas realmente é um assunto que é necessário a gente ter essa noção. Nesse exato momento, eu gostaria de abrir para comentários e também perguntas. Nós temos o José com a mão levantada. José, se você puder. Oi, tudo bem? Boa noite. Prazer, Ana. Prazer, José. Assim, você tocou uma coisa interessante. Aí depois o Marcos ele entrou e realmente eu concordo. Eu vejo a Faculdade de Cultura Inglesa trazendo textos assim que não são aqueles textos padrões que é da Inglaterra, que é americano ou sei lá da Austrália, é da África, de países que foram, como é que eu posso dizer, negados em relação até por essa questão toda dessa colonialidade que nós tivemos e que houve no mundo. Então, assim, eu acho muito interessante a gente aprender a ter a visão em relação a isso, já na faculdade, porque senão a gente começa a repetir um padrão de que aquele inglês que é o certo, aquele inglês que é o bonito. O inglês que é falado na Inglaterra é bonito. Mas qual é o inglês que é falado na Inglaterra que é bonito? Porque tem vários ingleses na Inglaterra dito como bonito. Você escuta o lady, aí o outro fala, não é lady, é lady. Mas se fala lady na Inglaterra também, se fala, I likes that. Está errado gramaticamente, mas se fala I likes. Então, assim, a gente tem essa concepção de que o inglês tem que ser essa coisa assim, bonitinha, formatada, que vem numa latinha para a gente, né? E eu falo até o Cockney English aqui, e tem outros também, vários.
E a gente, agora, assim, o que eu sinto falta, sendo aluno de EAD, é escutar, ouvir todos estes tipos de inglês. Porque quando você bota o pé lá, eu morei na Inglaterra durante um tempo, você chega com essa formatação na sua cabeça. Só que aí você acha que lá vai ser tudo bonitinho, né? E aí você se depara com uma criatura do seu lado, no ponto do ônibus, falando, sem parar, e você não entende nada. Nem da primeira palavra, nem da última. Eu fiquei assim, gente, o que esse homem está falando comigo? Eu não entendi nada. Eu cheguei em casa assim, parece que eu tinha tomado um banho, nem de água fria, de gelo. Porque eu não entendi nada do que o homem falou, do início ao fim. E eu também tive a oportunidade de morar em Portugal, aí rola o preconceito. Tu não falas português, tu falas brasileiro. Eu não falo português, você fala brasileiro. Entendeu? Aí já coloca um muro, tipo, você não é igual a mim, você não fala português. Eu sou superior a você, eu te colonizei. O meu português que é o português correto. O meu português que é o português bacana. Então, a gente tem que, sim, já que vamos ser, né, docentes, nós temos que ter essa visão, que é uma coisa muito sutil, né, muito delicada. É uma linha tênue, que você, de repente, dá uma deslizada e achar que aquele inglês, inglês da rainha é lindo, maravilhoso. Por que é lindo, maravilhoso? Já cansei de escutar isso. Mas, assim, parabéns, adorei. Realmente quero continuar estudando isso, que eu achei, esse tema que você trouxe, essa abordagem toda que você trouxe, que eu achei muito, muito interessante, até porque nós vivemos num país que foi colônia de um outro país, né? Então, assim... Maravilhoso seu depoimento. Nossa, José Eugênio, adorei te conhecer. É isso mesmo. E a gente tem que criar, essa tomada de consciência começa conosco, como usuários desse inglês e professores, né? Professoras de inglês. Se essas ideias estão tão fortes, arraigadas na sociedade, se a gente não para tomar essa consciência crítica, quem tomará, né? Então é por aí mesmo. Nossa, tinha muita coisa para comentar sobre a sua fala, adorei, mas não sei, tem mais mãos levantadas aqui, né? Muito obrigada, José. Agora temos duas pessoas com a mão levantada, mas infelizmente temos apenas tempo para uma delas, então o Léo Campos, que levantou a mão primeiro, vai ser o último a falar. Eu peço desculpas, Silvia. Depois que o Léo Campos e a Ana tiverem comentado sobre, eu peço para que vocês vejam no chat as mensagens que foram mandadas para vocês conseguirem ir para as próximas salas. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana, também. Ana, eu queria entender um pouco, acho que não vai ser uma pergunta sobre língua agora, vai ser sobre cultura. Quando é que no assunto da decolonialidade nós podemos entender o que se torna pertencente à nossa cultura? Por exemplo, assim, se hoje nós formos andar no centro de São Paulo, a arquitetura foi muito influenciada por uma arquitetura francesa. Então você vê, por exemplo, os prédios com aqueles bicos, assim, que é estritamente francês, ou os postes de luz, enfim. Só que eu creio que nenhum cidadão paulistano, enfim, enxergue o centro de São Paulo como algo que vem da França, mas sim do Brasil. É pertencente a nós, é nosso, de algum sentido, ou de um sentido completo. Então eu queria entender, dentro do assunto da decolonialidade, quando é que essa cultura colonial ela passa a ser nossa, e aí já não é mais um assunto de decolonialidade, mas é um assunto de isso é meu. Nossa, que interessantíssima a sua pergunta. Daria uma outra palestra, hein, Marcos? Nunca ninguém me fez essa pergunta. É que eu vejo, do pouco que eu li sobre o pensamento colonial, eu não vejo que eles se voltaram tanto às questões culturais, né? Tanto que isso é muito marcado nos estudos culturais de Stuart Hall dos pós-coloniais, como Homi Bhabha, né, Spivak. O Homi Bhabha, por exemplo, fala muito de hibridismo cultural.
E aí eu acho, Leonardo, que quando a gente olha assim para os estudos pós-modernos, né, pós-coloniais, pós-estruturalistas, a gente vê assim uma recusa do essencialismo cultural, do purismo cultural, e passa a entender essa mestiçagem, né, essa bricolagem, esse hibridismo cultural. Eu não saberia localizar no pensamento decolonial um estudo aprofundado, né, sobre essa questão. Não sei se Marcos conhece algum, porque eles vão atacar muito, eles vão falar muito da racialização, né, da categoria de raça social. E o pulo do gato entre o pós-colonial e o decolonial é justamente esse, olhar para a questão racial e para a questão econômica, né. Mas eu acho que o pensamento decolonial não recusa as contribuições dos pós-coloniais quando falavam de hibridismo cultural. E seguem nessa linha anti-essencialista, de não identificar isto é da cultura de X, isso, essa cultura Y. Agora, o que o pensamento decolonial fala muito e faz muito, e preciso parar de falar, é esse convite em que você tem que colocar um pé na cultura de um povo e o outro pé na outra cultura, para você identificar zonas de contato e tentar estabelecer aquilo que o Dussel vai falar de diálogo transmoderno e intercultural. Então, quando eles falam de cultura, eles já partem desse movimento de zonas de contato. Gente, precisa ser possível estabelecer o diálogo com o diferente. E há de haver uma possibilidade, uma zona de contato com o diferente, porque somos humanidade. É mais ou menos por aí que vão as discussões sobre cultura no pensamento decolonial. Ai, Leonardo, adoraria falar mais, mas não dá. Pois é. Obrigado, viu? Vocês pegaram o meu e-mail? A gente pode continuar o diálogo por e-mail, tá, gente? Podem me mandar e-mail. Nós iremos compartilhar o seu e-mail, tá bom, Ana? Muito Tá bom. obrigada pela sua presença, Eu que obrigada pela agradeço. sua palestra. Ela foi muito, muito legal, de verdade. Tá Eu bom, espero que querido. você tenha gostado do nosso convite. Agradeço também o Marcos por ter te trago para nós. E espero que nós tenhamos outras oportunidades de termos outras conversas assim. Com certeza. Obrigada, pessoal, pela escuta, pela paciência. Desejo felicidades para todo mundo, uma excelente jornada aí, que vocês tenham uma programação ainda intensa, né? Um prazer estar com vocês essa noite, viu? Um grande abraço. Marcos, Foi um obrigada pelo prazer. carinho. Obrigado a você. Bom, gente, por favor, sigam para as suas outras salas, viu? Estaremos todos juntos daqui a pouco. Obrigada, viu? Bom evento, gente. Tchau, tchau. Tchau.